Oi, eu sou Angelita e vamos falar sobre monarquia de novo. Eu finjo ter paciência. Em julho de 2019, eu fiz um vídeo falando sobre monarquia, falando sobre o movimento monarquista. E, para minha completa surpresa, esse vídeo teve uma repercussão muito grande, muito maior até do que eu esperava. E aí eu resolvi ler os comentários, da galera para ver por que as pessoas defendiam esse tipo de sistema governamental. Então, antes de eu entrar de fato no assunto, eu queria agradecer todo mundo que fez comentário respeitoso, que fez um debate de forma educada, que colocaram seus pontos de vista, fossem eles monarquistas ou republicanos. Eu quero dizer que eu li tudo, tá? Eu li todos os recados, eu demorei para responder, para fazer esse vídeo, porque eu fui atrás de todas as respostas de tudo aquilo que vocês colocaram nos comentários. E assim, o principal argumento das pessoas que são monarquistas é que o Brasil era um país de primeiro mundo e que a República jogou o país na lama em que a gente chafurda hoje. Só que assim, para mim é não tão surpresa, eu deveria ter ficado surpresa com isso, mas infelizmente eu não fiquei. Muita gente relativizou a escravidão como fator da monarquia, como fator para a economia. Então sim, existiam dados de que a economia no Brasil era forte, de fato isso é verdade. A economia no Brasil e o Império era muito forte, isso não é mentira, esses dados apresentados eram verdade. Só que a que preço? Isso foi de graça? Como eu falei no outro vídeo, não foi de graça. Não era uma economia baseada numa forma de trabalho justa, não que a de hoje seja, mas em sua quase totalidade a escravidão era legalizada. Então, quem construiu o Brasil não foram nomes como Dom Pedro I, Dom Pedro II, Barão de Mauá, Borba Gato ou Dom João VI. Quem construiu esse país foram as pessoas escravizadas, que eram obrigadas a trabalhar de sol a sol, tratados como mercadorias, mortos e vítimas de violência de todo tipo. Então não adianta me dizer, desculpa, que o Brasil prosperou, porque quem prosperou foi só a classe dominante, foram os donos de escravos, já que a maioria esmagadora do brasileiro daquela época era tratada como objeto. Foram 400 anos de escravidão, 66 desses sob a coroa imperial. Então, me dizer que isso não afetou em nada o mercado, que isso não afetou em nada a coroa imperial, é no mínimo ignorância. Eu não estou aqui para falar sobre racismo, tá? Eu não sou branca, então esse não é um lugar meu de fala, mas eu sei o medo que é ver uma pessoa, o desespero que é ver uma pessoa minha conhecida ser confundida com um criminoso simplesmente pela cor da pele ou ser chamada dos piores nomes possíveis simplesmente por ser uma pessoa negra. Recentemente, uma estátua de um comerciante na Inglaterra, ela foi depredada porque esse comerciante ele fez fortuna com comércio de escravos. Ela foi depredada e lançada no Rio. E isso é um sinal exato do que eu estou falando. Esse homem ele escravizou mais de 80 mil pessoas e deu nome a ruas, a escolas de todo o Reino Unido. É disso que eu estou falando, é desse tipo de coisa que eu estou falando. A gente era um país respeitado mundialmente, sim, isso é fato. Nossa economia era forte, mas era forte para quem? Era forte para o escravizado? Tenho certeza que não era. Eu tenho certeza que para a pessoa que era escrava não era forte o país. Era forte para o barão de Mauá, entendeu? Era forte para o... não era nem para o alforriado. O povo pobre era visto como sub-humano. A escravidão ela só era viável, ela só era lucrável para a oligarquia. As primeiras leis anti-escravistas de 1831 só fizeram aumentar a busca e, consequentemente, o preço de compra e venda de pessoas escravizadas. E eu falo isso com toda a dor e desespero do mundo. A coroa, ela jamais, na vida dela, ia se indispor com a oligarquia. Nunca. Você não ia ver um Dom Pedro I, um Dom Pedro II se dispondo com a oligarquia, porque ele dependia disso. Então, e eles tinham todo interesse na manutenção. Então, de novo, eu te pergunto, o período imperial foi bom para quem? Entendeu? A política interna ela era muito criticada por nomes como Luiz da Gama, que era um negro nascido livre, porém foi escravizado dos 10 aos 17 anos e depois disso, de conseguir sua liberdade, se formou advogado e defendia gratuitamente pessoas negras. José do Patrocínio e André Rebouças, também homens negros, eram abolicionistas e críticos tanto da coroa quanto da oligarquia. Havia uma frase nessa época, no século XIX, que era bastante conhecida e definia bastante o período imperial no Brasil. Quem furta pouco é ladrão. Quem furta muito
é barão. Quem mais furta e mais esconde, passa de barão a visconde. Então me diz, que tipo de economia é essa, forte, poderosa e melhor, que tinha como base a corrupção? Na Constituição de 1824, que também foi bastante citada nos comentários, havia o voto censitário. O que era isso? Segundo essa lei, somente homens livres, maiores de 25 anos e com renda anual de R$100 mil poderiam votar nas eleições primárias. Nessas eleições eram escolhidos deputados e senadores. Para você ser candidato para esse tipo de eleição, para a eleição primária, a renda subia para R$200 mil e excluía escravos libertos, ou seja, por exemplo, Luiz da Gama já não poderia se candidatar. E por fim, os candidatos a deputados e senadores tinham que ter uma renda superior a R$400 mil, serem brasileiros e serem católicos, ou seja, um judeu, jamais, se ele tivesse sobrevivido ao período da Inquisição, ainda tinha isso, ele também não poderia ser, candidato. Vale lembrar que um conto de réis daquela época vale 12 centavos no dinheiro de hoje. E somente os homens podiam trabalhar e estudar, porque as mulheres eram submissas e dependentes financeira e socialmente de seus maridos, iam para a escola até os 12 anos, onde aprendiam lições rudimentares de história, geografia, língua portuguesa, aprendiam a fazeres domésticos e com 12 anos se casavam. Os que fugiam desse tipo de estereótipo eram a exceção que comprovavam a regra, como Princesa Isabel e Chiquinha Gonzaga, por exemplo. Então não dá para dizer que o Brasil foi a melhor época ou que os imperadores são educados para amar o seu povo e a sua pátria, porque não é. Porque se fosse a gente não teria isso. E se fosse assim também, a população de Petrópolis não precisava pagar até hoje laudêmio. E não teríamos príncipes virando de deputado para eternamente mamarem na teta do governo enquanto o seu povo é explorado. Como eu falei no primeiro vídeo, eu sou anarquista, mas não dá para defender nenhum tipo de governo, nenhum tipo de pessoa que pede a volta de um governo retrógrado, racista, e que só beneficiou quem era homem, branco, católico, escravista. Eu acho isso um pouco demais. Então deixa o seu like aqui no canal, ativa o sino e me responde, por que você é monarquista? Se você consegue comentar sem deixar nenhum tipo de ofensa, escreve aqui embaixo, fala pra mim. Eu leio tudo, tá? Eu posso fazer um terceiro vídeo, se for o caso, e avisando, comentários ofensivos de qualquer natureza serão apagados sem dó, tá bom? Um beijo pra vocês, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo, ativa o sino, porque eu fui!